a gente começa agora mais um programa Fato do Dia e hoje a gente continua aqui com a série de entrevistas com os candidatos a vice-governador no Paraná. Ontem quem esteve aqui foi o Coronel Malucelli, que é vice-candidato na chapa da governadora Cida Borghetti. Hoje quem está aqui é a professora Eliana Cortez, do MDB, que é vice-candidata na chapa do candidato João Arruda. Boa tarde, professora Eliana, tudo bem? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente que agradece por aceitar o convite de vir até aqui. Quem vai entrevistá-la junto comigo hoje é o Rogério Galindo, nosso repórter, colunista, blogueiro aqui de política paranaense. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Bom, professora, a ideia dessa entrevista é mais a gente apresentar os candidatos a vice para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Então, se pudesse, você é professora da rede, sempre foi professora na rede estadual. Há quanto tempo está na rede estadual? Que matéria a senhora leciona? Fala um pouco da sua trajetória profissional. Bom, primeiro eu quero falar que eu sou vereadora. Eu sou presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Claro, a primeira mulher, inclusive, a presidir a Câmara de Ribeirão Claro. Tem muita gente que acha que não deve saber onde é Ribeirão Claro, então vamos começar por aí, Norte Pioneiro, né? Fica lá no Norte Pioneiro. Eu vou falar de uma cidade bem próxima lá, que todo mundo deve conhecer, Jacarezinho. Uhum. Eu sou professora da rede estadual. A cidade tem mais ou menos 11 mil habitantes. Isso, exatamente, mais ou menos 11 mil habitantes. Eu atuo na rede estadual há pelo menos 10 anos, mas já atuei em outras áreas, já trabalhei no comércio, já trabalhei em autoescola, inclusive, já fui instrutora de trânsito antes de passar no concurso do Estado, né? E a minha área de formação é educação física, também sou formada em pedagogia, tenho 3 pós-graduações e uma delas é a educação especial, onde eu também atuo, na APAE. Mas a senhora dá aula de educação física na rede estadual, não? De educação física no ensino fundamental 2 e na APAE também com educação física. Na APAE eu atuo com crianças desde a estimulação precoce até o EJA. Ensino fundamental 2, para quem tem a mesma idade que eu, é o que a gente chamava de ginásio, né? Isso, o antigo ginásio. Quinta nona ou sexta nona, por aí, É de né? sexta ao 9º ano. Muito mas bem, o ano a gente muda tanto isso, né? Isso agora, muda. Então, mas a senhora então dá aula para esse pessoal, essa rapaziadinha de 10, 13 anos, mais ou menos. Exatamente. Essa faixa etária aí que não é tão fácil, né? Não é fácil. É uma faixa etária bem complicada, mas também já peguei algumas aulas no ensino médio. O ano passado mesmo eu atuei no ensino médio Acho também. que quem controla uma sala de crianças dessa idade está pronto para governar qualquer coisa. Pode ter certeza. Já começa um treinamento. Imagina você, né, com 35 alunos. 35 numa sala? 35, é mais ou menos por aí, 32 a 35 alunos dentro de uma sala e imagina controlá-los na quadra, né? Pense bem, não é fácil, realmente um desafio diário, né, dos professores, mas nós damos conta, sim. Desculpa, você comentou que era vereadora, para chegar na trajetória política, foi o magistério que a levou a sair vereadora? Como que foi essa transição, entrar na vida política? E é o primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Bom, eu resolvi fazer parte da política por conta de indignação mesmo, da política nacional e estadual. Em 2015, como todos sabem, nós sofremos aí um tremendo descaso da educação através do governo estadual e eu resolvi fazer parte da política depois disso. O 29 de abril foi decisivo nessa Foi decisivo de 29 de abril de 2015. A senhora estava lá, não? Eu não estava de corpo, mas estava de alma. Acompanhei todo o processo, acompanhei pelas redes sociais, ao vivo, inclusive eu chorei muito na frente do computador naquele dia. E a senhora faz parte da APP? Como é que é a sua relação com o sindicato? Aumentou depois disso? Sim, não. Eu liderei a greve dentro do meu município. Liderei, eu era representante municipal, porque nós temos os sindicatos, nós temos os núcleos sindicais, né, de cada região. Eu represento ali o núcleo sindical de Jacarezinho, e naquele momento eu era representante. Hoje não sou mais, porque na última eleição, e também ficou muita coisa acumulada para mim, né? Mas eu era representante. E eu liderei, mas não liderei com nenhuma pretensão de sair como candidata, nem nada. Eu liderei de uma maneira bem natural mesmo, por indignação, por tudo que estava acontecendo naquele momento. Mas eu vou falar para vocês, greve não é uma coisa legal. Greve é muito tenso, não é legal para quem está dentro da greve, muito menos para o nosso aluno.
porque a gente sabe que o maior prejudicado dentro de uma greve é o aluno. Só que naquele momento foi necessário, nós não tivemos saída. A senhora conheceu o João Arruda como? Como é que veio essa convivência? O João Arruda, ele é um deputado federal extremamente atuante nos municípios. E lá no Norte Pioneiro, particularmente, então, né? Uma região que ele vai bem, ali, Bandeirante. Exato, né? Exato. E eu conheço ele como deputado federal, no seu segundo mandato, e sinceramente ele tinha até praticamente uma candidatura aí quase que ganha, né? A senhora já fez campanha para ele das outras vezes, não? Eu fui eleitora do João Arruda, ajudei sim na campanha, quando ele foi candidato, nas 2 vezes, né, muito simpatizante do trabalho que ele realiza nos municípios. Mas conheceu ele pessoalmente quando? Conheci, eu conheço já, acho que uns 4 anos que eu conheci ele pessoalmente, mas nós estreitamos nossa amizade por conta do partido e tudo, e há 2 anos praticamente. Agora, a própria candidatura dele ao governo foi uma candidatura que aconteceu inesperadamente, né? Estava se caminhando para uma articulação ali, uma aliança PDT-MDB, que acabou acontecendo, mas no desenho original era o Osmar Dias candidato ao governo, e aí o MDB apoiaria de um outro jeito. O Osmar desistiu, apareceu a campanha do João Arruda meio que de última hora. Como que foi essa negociação para que a senhora caísse, para que a senhora fosse indicada ao cargo de vice do João Arruda? Deve ter sido meio no susto, né, para a senhora. Então, o partido resolveu assumir essa responsabilidade de lançar um candidato, lançou o nome do João, o João aceitou esse convite, e em seguida o próprio partido resolveu que teria que ser uma vice, uma vice teria que ser uma mulher como vice, e que de preferência fosse uma professora e também que fosse do interior. Então foi uma decisão do próprio partido e chegaram até mim e me convidaram. Eu lembro que no fim de semana que estava toda aquela confusão que os mais existiu, eu falei com o deputado João Arruda e ele falou, eu já tenho a vice na minha cabeça. Mas eu não posso falar, só posso falar com uma professora. Mas nem ele contava pra gente ainda, acho que estava em negociação. Como é que ele procurou a senhora? Foi tudo muito rápido, imagino. Tinha 2, 3 dias para registrar a candidatura. Ele entrou em contato, né? Nós conversamos, discutimos sobre isso. Até disse a ele que se ele se comprometesse em colocar no seu plano de governo que a educação fosse prioridade, eu aceitaria. E foi mais ou menos por aí. E na atuação como vereadora, primeiro mandato, qual avaliação você faz desse primeiro mandato? E foi mais um mandato focado mesmo na educação? Quer dizer, como que essa experiência política como vereadora te ajuda agora, te ajudaria num eventual governo do Estado? Quando eu assumi a presidência da Câmara no início do ano passado, eu procurei fazer uma administração bem mais enxuta e bem mais eficiente dentro da Câmara. Eu consegui fazer algumas mudanças, transmissão, por exemplo, via internet, através de redes sociais, Facebook, ao vivo das sessões da Câmara, que antes não eram transmitidas, para ter maior participação da população mesmo, para eles tomarem mais conhecimento do trabalho legislativo. Procurei também colocar em prática alguns projetos, mas é muito limitado o trabalho do vereador, porque nós não podemos... Mas uma Câmara pequena, né? Não, mas uma Câmara pequena. O orçamento deva ser bem Sim, reduzido. O orçamento é reduzido e nós não podemos apresentar nenhum projeto que gere ônus para o município. Então, nesse sentido, já limita. Mas tinha um projeto que tinha acabado de ser aprovado no ano anterior, de uma construção de uma nova Câmara, de um novo prédio. E ficaria aí em torno de mais de R$1 milhão. E eu achei que naquele momento, pela crise que nós estamos passando no país, eu achei que não era viável. Então eu sentei junto com o executivo, discuti sobre isso, procurei uma ajuda com a Secretaria de Obras do município para eles me ajudarem a elaborar um outro projeto, ao invés de construir uma nova Câmara, construir um plenário, né, porque nós temos um terreno enorme no fundo, inclusive, construir um plenário para que pudesse atender a Câmara, porque lá é muito pequenininho e não atende. Eu fiz algumas audiências públicas em que teve muita participação da população, mas não tinha espaço, né, isso limita muito o nosso trabalho. Então eu achei melhor construir apenas o plenário, reduzindo o custo. Ao invés de gastar mais de R$1 milhão, gastaríamos aí em torno de R$500 mil.
E com esse trabalho eficiente e com muita ênfase no controle das finanças da Câmara, eu consegui segurar um pouco mais de dinheiro no final do ano, porque sobra um pouco e eu teria que devolver para o Executivo. E o Executivo já sabia que eu não ia devolver, então eu consegui fazer com que sobrasse mais dinheiro e aprovei um projeto, criei um fundo, foi por unanimidade aprovado pelos vereadores, a população também aceitou muito bem. E já está em processo licitatório para a construção desse plenário, que vem atender não só a Câmara, mas para atender também a população, porque lá, como é muito pequena a cidade, nós não temos um espaço, por exemplo, para a realização de cursos na área de educação, de saúde, enfim, vai servir também para a população como um todo. Então é um trabalho com eficiência que eu busco fazer ali. Sabe como que eu consegui fazer com que sobrasse mais dinheiro? Não liberando tantas diárias para os vereadores. Que é um dos grandes problemas das câmaras do interior. Que é um grande problema. Eu consegui manter isso muito firme e deu certo. Agora, a senhora hoje é presidente de uma Câmara Municipal, que tem lá a sua responsabilidade, não querendo menosprezar, mas o governo do Estado é uma estrutura gigantescamente maior, né? A senhora se sente preparada? Em que medida? Porque, por exemplo, caso o Arruda assuma, a senhora vai ter as suas funções, talvez como secretária, não sei se tem algum acordo nesse sentido, mas mesmo quando ele viajar ou o governador estiver fora, a senhora teria que assumir uma estrutura que tem aí um orçamento de 50, 60 bilhões por ano, né? Como é que a senhora se vê numa função dessas? Então, eu vejo assim, eu estou percorrendo todo o estado fazendo campanha, conversando com as pessoas, principalmente com os educadores, porque eu estou com a caravana Resgate da Educação. Não sei se vocês já ouviram falar desse trabalho que eu venho realizando durante a campanha. Eu estou percorrendo cada núcleo regional de educação, nós temos 32 núcleos, e estou visitando cada um deles. E sempre acontece esse tipo de pergunta, né? Como que você pode contribuir como vice e tal, né? Eu sempre digo que eu conheço a realidade das pessoas. Eu conheço a necessidade da maioria da população paranaense. Eu sei o que precisa dentro de uma escola. Eu sei como que funciona. Eu sei, por exemplo, eu vou te citar um exemplo bem simples aqui, mas que ainda infelizmente acontece em pleno 2018. Eu tenho um aluno que chega na escola e que não consegue realizar a minha aula porque ele está com fome. Você entendeu? Então, e ele não está com fome só naquele momento. Eu conheço a família dele, eu sei que ele passa por dificuldades, sei que o pai e a mãe estão desempregados, e nós temos políticas públicas no nosso plano de governo voltado para atender essas pessoas. Nós queremos, por exemplo, a redução ou como a gente fala, da água e da energia, nós queremos que as tarifas congeladas, assim como já foi no governo MDB. Parece pequeno falar isso, sabe? Parece que congelamento de tarifa é tão pouco, mas para uma família que ganha um salário mínimo, isso faz uma diferença enorme. Eu acho que essa sensibilidade que eu trago soma muito para o governo do Estado e isso vai refletir muito no governo do João Arruda, vocês podem ter certeza. Agora, uma das principais dificuldades que o governo Beto Richa teve, dificuldades políticas, foi com o funcionalismo, especialmente com os professores. Já não vinha uma boa relação a partir do 29 de abril, então a situação piorou muito. Você acha que a tua presença no eventual governo do João Arruda pode ser estratégica nessa mediação? Porque ainda há que você paga ainda há database atrasada, você paga, e a gente sabe que tem limitações fiscais, tanto do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, quanto do teto de gastos que a gente teve por acordo com o governo federal. Então, quer dizer, vai exigir um diálogo. Você se vê fazendo essa função, essa ponte entre o funcionalismo e o governo? Claro, com certeza. O funcionalismo público, ele tem que ser tratado com respeito. Ele tem que ser valorizado. Porque quando um governo trata o funcionário público com respeito, ele trata o contribuinte com respeito. Ele trata a população que paga os seus impostos e que não é pouco. Nós sabemos aí que em 2015, além desse descaso que aconteceu contra o funcionário público do Estado, aconteceu também contra o contribuinte, porque houve um aumento de ICMS de mais de 95 mil itens. Isso encareceu demais para a população. Isso fez com que a nossa população paranaense chegasse a ficar endividada com um número maior até do que o resto do país. E isso nós temos que ter, sim, um olhar diferenciado para essas pessoas. E eu acredito muito que
que é mais ou menos nesse caminho que nós temos que seguir. Existe algum acordo de a senhora assumir alguma secretaria, alguma coisa desse tipo, não? Não, secretaria nós vamos colocar os nomes depois que nós formos eleitos. Isso daí vocês vão saber, cada um. Falar em ser eleito, a gente está num momento da campanha em que parece que as candidaturas favoritas são outras, né? Embora vocês tenham aí um potencial, já tenham algum crescimento, mas não parece que a campanha seja uma das favoritas. Como é que a senhora vê essa situação? Vê chance ainda? O que a senhora diria para eleitores? Eu não vejo chance não, eu tenho certeza. Nós vamos para o segundo turno, porque nós somos a oposição, nós somos candidatos de oposição neste momento. Então, a nossa campanha, ela, como você mesmo disse, ela chegou um pouco tarde, né? Nós nos lançamos um pouco tarde em relação aos outros candidatos. Isso é nítido. Mas nós temos aí esse objetivo de fazer com que sejamos conhecidos. Eu acho que esse é o maior desafio que nós enfrentamos hoje. Mas nós temos as redes sociais e através das redes sociais, a cada dia, nós estamos mais conhecidos, as pessoas estão buscando conhecer o nosso plano de governo. E esse contato que eu estou tendo com as pessoas no interior, esse corpo a corpo que está acontecendo, está deixando bem claro isso para a gente. Eu tenho a plena convicção que nós vamos para o segundo turno e nós vamos vencer essas eleições. Agora, candidata, quais são as principais contribuições que a senhora acha que alguém que vive a educação de dentro da sala de aula, quer dizer, uma perspectiva diferente que geralmente é a perspectiva que os governantes veem a educação, quais são as principais contribuições que a senhora acha que pode trazer na gestão da política pública do Estado, ainda que não seja essa a função de um vice, mas participando do governo, o que pode vir de novidade, o que a gente pode ver, o que esse olhar diferente pode trazer daí? Então, dentro do nosso plano de governo, tem um projeto que se chama Chão da Escola. E eu quero coordenar esse projeto, que é conhecer a realidade de cada escola. Porque uma escola, eu conheço de uma maneira ampla a realidade das escolas do Paraná, mas eu quero conhecer a particularidade de cada uma e ver qual é a real necessidade, qual é a prioridade para ser atendido essas escolas e a comunidade escolar como um todo. Então é um projeto que eu quero coordenar e estar muito à frente desse projeto. Mas também tem outras questões, se você quiser saber. Eu posso pontuar aqui algumas questões que envolvem o nosso plano de governo voltado para a educação. Se quiser dizer, posso falar? A gente está aqui para isso. Bom, nós temos que respeitar a database. A database não é aumento de salário, temos que deixar bem claro isso. A database é uma revisão salarial inflacionária, que isso reflete no poder de compra do funcionário público, que reflete até inclusive nas vendas dos comerciantes, que nós sabemos que isso é de extrema importância. Nós temos também a hora-atividade, que é 1/3 da hora-atividade não está sendo cumprida, né? Nós temos aí uma lei federal. O PDE, que é um programa de desenvolvimento educacional que faz com que o professor volte para a sala da universidade. Isso também valoriza as universidades estaduais. Nós temos aí 7 universidades estaduais que têm que ter um olhar diferenciado do governo estadual, porque esse PDE faz com que melhore a qualidade da educação como um todo. Inclusive, nós falando de qualidade de educação, entramos aí no assunto do IDEB. Saiu um resultado agora, ultimamente, que nós estamos em 8º lugar. Nós já estivemos em 1º lugar no IDEB. E isso é resultado de políticas públicas aplicadas, voltadas para a educação, olhando a educação como investimento e não como um gasto. E nos últimos tempos, a educação foi olhada como um gasto. E não é isso que nós queremos investir na educação. A senhora é militante do MDB, né? E é um partido muito dividido, né? A gente, inclusive, vê muita gente, o Arruda, por exemplo, falando que ele é do MDB do Requião e não do MDB do Temer e do Meirelles. A senhora se vê mais próxima desse MDB do governo federal, do Requião? Qual é a sua ligação com o senador Requião, por exemplo? Como é que a senhora se vê nessa divisão? Eu sou MDB, como a gente fala aqui no Paraná, o MDB velho de guerra.
Eu tenho, sim, a simpatia pelo senador Requião. A senhora não tem idade para falar isso. Assim. Isso é discurso do Requião, que fala lá dos anos 60. Você sabe por que assim, eu falo para você que eu sou MDB velho de guerra? Porque meus pais são filiados no MDB, eu acredito que aí há uns 30 anos. É mesmo? É. Uhum. Mas a senhora tem mais proximidade, então, com essa visão do senador Requião? Sim. Muito bem. Como as funções do vice são, de fato, muito limitadas pela legislação, acho que acaba dependendo muito mais da relação pessoal e política que se estabelece entre o candidato titular e o vice da chapa. Como que está essa conversa com o candidato João Arruda? Qual papel a senhora espera exercer como vice? Qual vai ser o teu perfil de vice num eventual governo? Como eu já mencionei aqui, eu vou coordenar esse projeto aí, Chão da Escola. Então, eu vou ter uma participação muito ativa dentro do governo do Estado, é claro, voltado para a educação, mas também eu não posso ter essa visão só para a educação, né? Eu tenho que ter esse olhar também para as outras áreas que são essenciais para o nosso Estado, como a segurança e a saúde, e pode ter certeza que eu estou preparada para isso. Candidato, a gente chegou ao fim aqui do nosso tempo da entrevista, está acabando. Queria agradecer por ter aceito o convite, por ter vindo até aqui. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Galindo, obrigado pela participação de sempre. Amanhã a gente volta, ainda tem mais 2 dias de entrevistas com candidatos a vice-governadores. Amanhã, então, Darcy Piana, que é candidato a vice do Ratinho Júnior, e na quinta-feira, a Ana Terra, do PT, que é vice-candidata do Dr. Rosinha. Na sexta-feira a gente volta com a programação normal do Fato do Dia e contamos com a audiência de vocês amanhã. Até mais.